só chorava. Bem no auge da minha dor, nada me consolava. Mas eu sobrevivi como águia solitária, e a sorte de novo sorriu pra mim. Deus escondeu bem debaixo de suas asas, nenhuma peste me matou, nenhuma flecha me atingiu. Eu aprendi a ganhar, perdendo, aprendi a subir, descendo, doeu, mas eu cresci, e cresci, diminuindo, apareci, desaparecendo, e o poder de Deus na minha fraqueza se aperfeiçoou. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que Muito boa noite, irmãos, graça e paz. Queridos, estamos mais uma vez reunidos para cultuarmos o nome do Senhor. Ainda estamos online, trabalhando online. Mas eu gostaria de, nesta noite, pensar com você. Existem situações que precisam, de repente, serem revistas, serem reavaliadas. Talvez com o passar do tempo as pessoas acabam perdendo um pouco
da visão, perdendo um pouco da percepção do que de fato pode estar acontecendo e o que de fato aconteceu lá no passado. Eu quero pensar com você nesta noite sobre as consequências das atitudes impensadas, atitudes que não foram bem avaliadas, prioridades que foram dadas, né, para determinadas coisas. Percebe que quando Deus criou o homem, Ele não criou o homem num primeiro momento, não foi a primeira criação dele. Aliás, dentro da criação foi a última coisa que Deus criou. Ele criou o universo, Ele criou, né, animais, Ele criou, né, tudo aquilo que a Bíblia diz que Ele criou. Aí depois Ele disse, agora passamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Tudo bem. É interessante observar que quando Deus criou o homem, Adão, já existia princípios pré-estabelecidos. Ao criar o universo, Deus fez debaixo de princípios. Deus criou o universo, Deus criou todas as coisas, estabelecendo princípios e princípios espirituais, princípios eternos, regidos por Ele mesmo. Esses princípios, amados, são princípios invioláveis. Deus, por sua infinita graça e misericórdia, colocou limites entre a terra e céu. Deus colocou limite entre planetas e planetas. Deus colocou limite entre estrelas e estrelas, Sol e Lua, né? Planetas, continentes, países. Deus colocou limites em todas as coisas. Limites, princípios, né, estabelecidos por Ele mesmo. E quando Ele criou Adão, Ele criou também debaixo desses princípios. E Ele estabeleceu alguns princípios para Adão. Percebe que quando Deus criou Adão, Ele coloca Adão no paraíso. Ele coloca Adão no Éden, né? Num lugar de delícias. Mas Adão optou por quebrar o princípio de Deus, estabelecido por Deus. Foi decisão dele, não foi imposição de Deus. Deus não disse, olha, você vai ficar aqui um tempo e daqui a pouco você quebra o princípio e a gente vai resolver a situação. Não. Deus colocou Adão e deu liberdade para Adão. Deus disse assim, Adão, olha, você tem um paraíso, você tem aqui, você vai sobreviver, você vai viver tranquilamente, aqui é paz, aqui é um lugar de descanso, aqui é tranquilo, né? Você tem o fruto de todas as árvores aqui para se alimentar, você pode lançar mão sem nenhum problema, porém, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, Adão, é uma árvore só no meio do jardim. É uma árvore, é o fruto de uma árvore entre tantas que estão à tua disposição, que você não pode tocar. Porque no dia em que dela tocares, certamente você morrerá. Então eu estou orientando você, estou estabelecendo esse princípio. Você tem liberdade, porém, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, Adão, não toque nela. Mas Adão, infelizmente, quebrou esse princípio, quebrou esta orientação, desobedecendo e trazendo sobre si, e não apenas sobre si, né, mas sobre a humanidade,
Nesse momento em que Adão pecou, que Adão errou, que ele quebrou o princípio, foi estabelecida uma barreira entre Deus e o homem. O apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, do versículo 20 ao 28, nós percebemos que o apóstolo Paulo ele coloca aqui, né, a realidade de Adão. E também ele coloca a solução para este erro, né? Não apenas no capítulo 15, mas em outros versículos tantos, em outras porções tantas da palavra de Deus. Mas o versículo 2, né, do capítulo 59 de Isaías, a Bíblia diz que o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. No momento em que Adão pecou, criou-se uma barreira entre o homem e Deus. Então, neste momento, esta barreira agora impede o homem de contatar Deus, de relacionar-se com Deus, de entrar na presença de Deus por conta do pecado. Esta fronteira agora, ela só pode ser removida por um processo completamente diferente. Esta barreira agora, ela só pode ser removida pela obra da cruz. Então nós entendemos que quando Deus criou o homem, Ele buscou no homem, Ele buscou relacionar-se com o homem, não apenas como Deus, como Criador e criatura, mas Deus buscou nele um amigo, Deus buscou nele um filho, um herdeiro de tudo aquilo que Ele mesmo possui. Então nós entendemos, queridos, que esta barreira impediu Adão de usufruir por completo de tudo aquilo que Deus havia prometido, que Deus tinha à sua disposição. Então nós entendemos que a cruz de Jesus Cristo, e nós vamos abordar mais para frente falando sobre a cruz, né? Ela veio para resolver esta situação. Ela veio para trazer a solução para a humanidade. Então nós entendemos, queridos, que quando Deus criou o homem, Ele criou o homem para interagir com Ele. Deus tinha este projeto, Deus tinha este desejo, tanto que todo final de tarde, como você mesmo conhece, né, a porção da palavra de Deus, a Bíblia diz que Deus vinha até onde estava Adão, para conversar com Adão, para interagir com Adão, né? Então Deus, por sua misericórdia, aquele que criou o universo, que criou todas as coisas, Ele criou o homem e Ele queria relacionar-se com o homem, mas a decisão que o homem tomou, Adão, por sua vez, tomou, ela acabou obstruindo o canal da comunhão, né, que o homem pode ter com Deus. Então distanciou o homem de Deus. A partir desse momento criou-se uma série de situações, né, e situações novas que passaram a ocorrer, afetando diretamente o rumo da humanidade. Então nós entendemos, meus amados, que existe, de certa forma, uma influência adâmica, né, sobre a humanidade. É por isso que a humanidade está tão perdida. É por esta razão que a humanidade está tão descontrolada. Porque esta influência, a influência do erro, do pecado, né? E quando nós olhamos para a carta do apóstolo Paulo, né, aos Romanos, capítulo 5, versículo 12, o apóstolo Paulo vai nos dizer que todos pecaram, né? E todos fomos feitos pecadores por causa de Adão. Então, o erro de Adão, o pecado de Adão,
ele acabou comprometendo a raça humana. O pecado de Adão comprometeu a nossa comunhão com Deus. Ele afastou-nos de Deus. Ele separou o homem de Deus. Ele separou a criatura do seu Criador. A partir daquele momento, né? No momento da desobediência, momento em que Adão optou por comer do fruto proibido, né? Criou-se então esta barreira. No versículo 14 do capítulo 5 ainda de Romanos, né? Paulo vai mostrar que a transgressão do homem, né? E também o versículo 17, a parte A do versículo, fala que por conta da transgressão de Adão, todos os homens, toda a humanidade conheceu a morte. Então, infelizmente, quando Deus diz assim, Adão, você não pode comer porque vai morrer, infelizmente isso aconteceu. No momento em que Adão comeu do fruto, né, ele morreu espiritualmente, e esta herança toda a humanidade herdou, né? A herança do pecado, a herança da desobediência. Aí você pode falar comigo e dizendo o seguinte: será que é justo? Não existe aí uma injustiça? O fato de um homem ter pecado e o pecado, por sua vez, reinar sobre toda a humanidade, sobre todas as pessoas? É justo nós sofrermos as consequências do erro de um homem, do erro de Adão? Nesse caso aqui, Adão é colocado como nosso pai. É por isso que a gente ouve aquela frase, né? Todos são filhos de Adão e etc, tal, herdeiro e tal, aquela situação toda. Então, Adão é colocado aqui na categoria, né? Existe uma categoria de parentesco, né? Adão como nosso pai. Então, neste momento, queridos, a expressão paulina, em Adão todos morrem, quando Paulo diz assim, lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 22, diz assim que em Adão todos morrem, diz assim, pois assim como todos morrem em Adão. Então, neste momento, né, essa expressão nos leva a entender que o 100% da humanidade está perdida. Nesse momento, o 100% da humanidade tornou-se pecadora. É por isso que a Bíblia diz: todos pecaram e destituídos, separados estão da glória de Deus. Então, esta é a realidade. Estamos hoje, a humanidade, né, desde Adão, está sofrendo as consequências de um ato impensado, de uma atitude impensada, de uma atitude não inteligente por parte de Adão. Trouxe consequência para toda a humanidade. Então você vai dizer, como eu coloquei, de repente não é injusto. Podemos até pensar dessa forma, mas daqui a pouco nós vamos ver que Deus, por sua infinita misericórdia, trabalha no sentido de reverter esta situação. Então esta é a realidade do primeiro Adão, esta é a realidade da humanidade em Adão. Adão foi criado alma vivente. Adão foi criado na condição humana, na condição de capaz de pecar, né? Com probabilidade de pecar, isto inevitavelmente, né? E isto aconteceu. Então nós entendemos, queridos, que esta influência adâmica está, de certa forma, muito vivenciada nos nossos dias, porque o pecado separa-nos de Deus, a humanidade está separada. O pecado impede a bênção de Deus, a humanidade está perdendo de ser abençoada porque está separada de Deus, está afastada dos princípios de Deus.
né? Então, nós, olhando para a palavra de Deus, nós entendemos desta forma, que as consequências do pecado de Adão estão sobre a humanidade, né? Não apenas na época de Adão, mas até os nossos dias, infelizmente, né? Mas Deus, por sua infinita misericórdia, porque Ele criou o homem, e a essência de Deus é amor, é misericórdia, é perdão, é graça, né? Então Ele criou um meio para que voltássemos à sua presença, para que pudéssemos então passar pela fronteira, né, da separação. Agora, aquilo que impedia de entrarmos na presença de Deus, né, pode ser resolvido, né? Se você vai aí numa alfândega, se você viaja para o exterior, não precisa nem muito longe, aqui no Paraguai mesmo, né? Se você passar na alfândega com coisas que não pode entrar no Brasil, ou de repente está além, né, da cota, você é proibido de entrar, você tem que resolver o problema. Para você entrar na presença de Deus, para entrarmos na presença de Deus, é necessário resolvermos este problema, né? Para adentrarmos a presença de Deus. E Deus, por sua infinita misericórdia e graça, quando eu disse que pode haver a pergunta, né? Pode-se fazer a pergunta, não é injusto por conta de todos agora sofrer as consequências, né? O que parecia injustiça lá para a situação de Adão, né? Um ato único, um homem, uma pessoa só, trazer consequência para toda a humanidade, né? Deus então reverte esta situação, estabelecendo a sua maior misericórdia, a sua grande misericórdia sobre o homem. Quando Deus então se satisfaz com apenas o ato de um homem, Jesus, para dar a opção de vida à humanidade. Então você percebe que Adão, a influência adâmica sobre a humanidade, né, o erro dele acabou comprometendo toda a humanidade. Mas o ato de obediência de Jesus Cristo proporciona à humanidade a oportunidade, a opção de uma nova vida, né? Agora colocamos Jesus, e eu poderia colocá-lo aqui como o último Adão, né? Não como nosso pai. E podemos pensar como um justificador. Podemos pensar como um purificador, um vivificador. E eu fundamento isso lendo para você a parte B do versículo 45 do capítulo 15 de 1 Coríntios, que diz assim: Adão foi feito homem, o primeiro homem, né? Foi feito com a natureza humana, mas foi feito alma vivente, né? Mas o último Adão, ou seja, Jesus, foi feito espírito vivificador. Então você percebe que na mesma proporção que um homem compromete a humanidade, no 100% da humanidade, apenas o ato de um homem em obediência proporciona mudança na vida de todo aquele que optar por viver uma nova vida em Cristo Jesus. Então agora Jesus é apresentado como justificador, como purificador, como vivificador e como Senhor. Então a expressão paulina, querido, todos serão vivificados, todos que escolherem, não é? O Senhor Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, que o recebem como Senhor, conforme o Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João, capítulo 1, versículo 12.
Diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então Jesus veio para mudar a história, Jesus veio para transformar, Jesus veio para purificar, ele veio para perdoar, ele veio para mudar a tua vida, ele veio para te dar vida e vida em abundância. Então a influência do segundo Adão, né? A influência do primeiro Adão foi negativa, mas a influência do segundo Adão, do último Adão, a influência de Jesus Cristo, né? De uma forma original, agora proporciona vida e vida em abundância. Então Jesus veio para transformar, e esta influência, queridos, ela é original, porque ela nasceu em Deus. Ela nasceu em Deus e ela veio com a capacidade, né, de transformar o ser humano, aquela criatura que havia pecado, né, que estava sofrendo as consequências adâmicas. Agora, se recebe Jesus como Senhor, se aceita o sacrifício de Jesus como Senhor, ele pode ser transformado e justificado pelo Senhor. Então eu penso que, e é importante observar que a morte espiritual é um fato pelo qual todo ser humano passa. A morte espiritual é um fato pelo qual todo ser humano passa. Não tem jeito. Mas a vida eterna é diferente. Mas a vida eterna, queridos, ela é experimentada por todos os que optarem, por todas as pessoas que optarem, que desejam, que queiram receber o Senhor Jesus, receber o último Adão em suas vidas. Então existe a possibilidade de mudar, existe a possibilidade de reverter esta situação. De repente, se você está vivendo, né, as consequências adâmicas, as consequências do pecado de Adão, do erro de Adão, existe a possibilidade hoje, querido, de você mudar de vida, existe a possibilidade de você experimentar. Então, a influência de Jesus Cristo sobre a nossa vida, ela é completamente diferente. Porque aquilo que a decisão de Adão trouxe morte, a influência da decisão de Adão proporcionou a morte à humanidade. Mas a influência de Jesus Cristo sobre a nossa vida proporciona a vida eterna, proporciona a vida plena, vida abundante. E o que Jesus fez diante do inimigo? E me permitam dizer aqui, o que Jesus fez por mim e por você diante do diabo? Ele exerceu o poder de redenção sobre as nossas vidas. E isso ele fez muito claro, né? E nós vamos ver aqui alguns textos, vamos citar alguns textos aqui, né? Mas para entendermos esse processo de redenção, primeiro precisamos entender o que é redenção. A redenção, queridos, é o mesmo que uma pessoa de posses, uma pessoa rica, ir até um mercado de escravos e comprar um ou dois ou quantos escravos ele puder e quiser, né? E pagar o preço por aqueles escravos. Aí ele paga o preço da redenção, ele dá aos escravos uma carta de alforria, e a literatura, né, a história nos respalda quanto a isto, né? Você pode recorrer e ver. E ele então torna aquele escravo livre. Foi isto que Jesus fez conosco. A Bíblia diz que o homem está morto nos seus delitos e pecados. O homem é escravo do pecado. O homem, sentido genérico aqui, né? Homem e mulher, né? Ele está subjugado
aos caprichos do inimigo. Então o que Jesus fez? Ele exerceu o seu poder e o seu ministério de redenção. E ele agora cria uma oportunidade, comprando a dívida que era contra nós. E ele dá-nos uma carta de alforria, ele liberta o homem. Naturalmente, aquele que quer ser liberto, né? Quer viver em liberdade. É sabido que tanto Abraham Lincoln nos Estados Unidos quanto a princesa Isabel aqui no Brasil, né, depois de assinarem as leis alforriando os escravos, né, nós sabemos que muitos anos depois, muitos escravos ainda continuavam, mesmo tendo direito de liberdade, mas estavam conformados, estavam tranquilos, não queriam, de certa forma, ser libertos, ser livres, né? Isto ainda acontece hoje. Nós temos a oportunidade, você tem a oportunidade de viver uma vida livre, uma vida de vitória, uma vida liberta pelo sangue de Jesus. É só você optar, é só você querer, né? Então, o apóstolo Paulo, na carta aos Colossenses, capítulo 2, versículos 14 e 15, nos informa que o escrito de dívida que era contra nós foi cancelado. Foi cancelado por Jesus Cristo. Então ele comprou a dívida, ele cancelou essa dívida diante do inimigo e do adversário, e agora ele está dizendo para Satanás que o escrito de dívida que era contra nós foi cancelado, né? O preço foi pago. E é bom que entendamos que o preço não foi preço monetário. A Bíblia diz que não foi com ouro, não foi com prata, não foi com coisa corruptível que fomos comprados. Mas nós somos comprados pelo sangue de Jesus, aquele sangue vertido na cruz do Calvário, aquele sangue do sacrifício, aquele sangue que Jesus resolveu derramar por nós, para resgatar-nos, para perdoar os nossos pecados. A Bíblia diz que o escrito de dívida que era contra mim foi cancelado, que era contra você foi cancelado, porque Jesus comprou a dívida. E com esta redenção, com este resgate, queridos, Jesus cancelou todo o argumento de Satanás que era contra nós. Aí o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 1, vai dizer que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não existe mais condenação. É isto que Jesus está dizendo para Satanás. Não tem mais condenação, não. Eu já paguei o preço, eu já comprei a dívida, né? A situação do Luiz Alberto, a situação do Pedro, a situação do Tiago, a situação do Isaías, né? Está resolvida. Eu cancelei a dívida. Ao cancelar a dívida, queridos, ao cancelar as nossas dívidas, Jesus, né? Aquele que veio para resolver a besteira que Adão fez, né? Nos liberta do império das trevas. Ao cancelar a dívida, ele nos libertou. Ele deu-nos a carta de alforria. Agora estamos livres. Estamos apenas vivendo com a natureza pecaminosa. Mas essa natureza agora ela está regenerada, porque Jesus veio e resgatou, Jesus veio e transformou. E agora a Bíblia diz que ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então é isto que Jesus fez. Foi isto que Jesus fez por mim e por você diante do inimigo. Agora, o que Jesus fez por mim e por você diante de Deus? Percebe que o que Jesus fez ao nos resgatar foi inserir-nos na congregação dos santos.
Criou uma nova congregação, um novo habitat para nossas vidas, para nós vivermos agora como filhos de Deus. É sabido que existe diante de Deus, né, aquele grupo de pessoas que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador de suas almas. Em Romanos capítulo 5, versículo 8, né, o apóstolo Paulo nos informa que Deus, né, tem provado o seu amor para conosco. Eu faço questão de ler aqui o versículo, né? Versículo 5, versículo 8 do capítulo 5, diz assim: mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então Jesus, Deus provou que nos ama, Deus provou que ama você, e foi isto que Jesus fez por nós diante de Deus. Ele disse assim: Pai, tudo está consumado. Quando ele diz isto lá no Calvário, ele diz assim: Pai, a salvação da humanidade, a humanidade agora pode reverter a situação de afastamento. A humanidade agora as pessoas agora podem optarem por relacionar-se contigo novamente, porque eu abri o caminho. Agora existe uma oportunidade. Agora existe um meio pelo qual o Senhor pode agora relacionar-se de novo com a tua criatura. Mas agora, como herdeiros, né? Herdeiros de Deus, como diz a palavra de Deus em Cristo Jesus. Somos pecadores, é verdade, mas pecadores regenerados, pecadores transformados, pecadores que optaram por receber Jesus em suas vidas e decidiram, né, receber Jesus em suas vidas. Jesus nos justificou, Jesus nos perdoou, Jesus transformou a nossa vida, e agora nós podemos entrar na presença de Deus. Nós podemos, pelo sangue de Jesus, pelo sacrifício da cruz, você pode ter acesso agora como filho amado. Você recebeu o direito de filiação, né? Você tinha uma filiação adâmica, agora você tem uma filiação pelo sangue de Jesus. Agora, quando Jesus é o Senhor da tua vida, Ele te transformou em nova criatura. Uma outra coisa que Jesus fez diante de Deus, né, foi nos santificar. Ele nos santificou. O processo de santificação, né, pode ser realizado em nós, em mim, em você, se assim você desejar. Precisamos entender que o que Jesus fez foi nos santificar, né? E o que é santificação? Santificação é separação. Santificação é você dedicar-se a Deus, né? O capítulo 6 da carta aos Romanos, né? O apóstolo Paulo nos informa que estamos debaixo da graça e não mais debaixo do pecado. Então, a santificação tirou-nos desse domínio de pecado e nos colocou debaixo da graça. E o apóstolo ainda continua dizendo lá na carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 16: digo, porém, andai em espírito, e não haveis de cumprir as concupiscências da carne. Então nós precisamos entender que o que Jesus fez por nós é extremamente relevante, é extremamente importante para vivermos uma vida abençoada, cheia da graça, cheia da direção do Senhor. Só vamos nos perder espiritualmente, só vamos perder o direito da eternidade se assim o desejarmos. Se rejeitarmos o sacrifício da cruz, se rejeitarmos o meio de redenção estabelecido por Deus na pessoa de Jesus Cristo, seu Filho, nós inevitavelmente pereceremos. Mas se você o aceitar, se você permitir que a sua mente seja renovada, que o seu coração seja transformado, com toda certeza,
você receberá a graça, a unção e a capacitação do Senhor. Ainda o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2, diz assim, que precisamos conhecer, não conformar, mas conhecer a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Então aprendemos que é com diligência, aprendemos que é com inteligência que buscamos esta renovação, né? Porque a alma humana é uma alma frágil e ela precisa, né, ter saúde emocional, saúde mental. E esta proposta está apresentada pela Bíblia a nós através do apóstolo Paulo. Renovação da nossa mente. Isto nos ajuda, amados, né, a entender um pouco do que Deus espera de nós. Deus espera que observemos os seus princípios, que aceitemos aquilo que Ele tem proposto para nós, dando-nos uma vida abundante, uma vida boa, perfeita e agradável. Esta é a vontade dele para a nossa vida. Essa experiência nos garantirá, né, vivermos uma vida santa e irrepreensível diante de Deus. Esta é a proposta de Deus para nós. Agora, é interessante observar que o inimigo, para encerrar aqui, né, o inimigo ele tenta, né, nos acusar, ele tenta trazer, né, de volta aqueles pecados, aqueles erros cometidos, né, mas o que Jesus fez? Ele derramou seu sangue como elemento purificador para transformar a nossa vida e nos dar graça diante das acusações do inimigo. Então, o que nós precisamos é da graça de Deus, é aceitar o sacrifício da cruz, o perdão pelo sangue de Jesus, que pelo sangue de Jesus nós podemos resistir toda e qualquer acusação do inimigo. Eu lembro que, estudando um pouco da história, né, Martinho Lutero, certa vez estava no seu gabinete, e aí o inimigo chegou e começou a acusá-lo de tantas e tantas coisas que ele havia feito. E ele, no final, ele disse: está tudo certo, eu fiz tudo isso, mas você precisa saber que o sangue de Jesus Cristo, Filho de Deus, me purificou de todo o pecado. Então, este elemento purificador, ele nos dá vitória contra o pecado. Outra coisa que nos dá vitória contra as acusações do inimigo é a palavra de Deus. E o texto que eu li, né, de Romanos 5:8, né? Romanos 8:1. Estar em Cristo, né, é algo extremamente importante. Romanos 8:1 diz assim, né? Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, né? Então, não existe mais condenação. E a palavra de Deus, quando nós a usamos, quando nós a aceitamos, ela vai nos dar força para vencermos o inimigo. Em Miqueias, né, para encerrar aqui, em Miqueias, capítulo 7, versículo 19, lemos que todo pecado foi lançado no mar do esquecimento. Esta é uma palavra de Deus, esta é a promessa, né, que lemos em Miqueias 7:19. Todo pecado foi lançado no mar do esquecimento. Então é interessante, irmãos, entendermos que a palavra de Deus, que tem poder, que tem unção, que tem a graça de Deus, né, nela inserida, ela tem a capacidade de nos dar força contra os ataques do inimigo e as acusações do inimigo. O diabo, ele quer te manter, né, nos seus velhos hábitos, nos seus velhos pecados, e de repente te manter sob acusação, né, de repente até de pecados já resolvidos pelo sangue de Jesus, né? Mas diante de você, querido, está a palavra de Deus. Diante de você existe um Deus que te justifica, existe um Deus que muda a tua história. É só você tomar a decisão, aceitá-lo como Senhor e Salvador, né? Entregando a Ele a tua vida, e você será regenerado, você será transformado, né? E aquilo que era
acusação agora já não é mais, porque o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, te purificou de todo pecado. Você quem tem que tomar a decisão. Você que precisa tomar a decisão, aceitando o sacrifício de Jesus Cristo, aceitando o sacrifício da cruz, saindo debaixo do domínio adâmico, não é? E entrando debaixo do domínio de Cristo Jesus, né? Aceitando-o como Senhor e Salvador. Eu gostaria de orar por você. Gostaria que você, aí onde você está, você reconhecesse, né, que Jesus é o único. Aliás, a Bíblia diz, né, que Jesus é o único caminho, é a única verdade e a única vida. E a Bíblia diz também, né, que com amor eterno Deus te amou. Não viva, não continue debaixo do domínio do pecado. O apóstolo Paulo diz que nós não estamos mais debaixo do domínio do pecado. Estamos debaixo da graça. O pecado já não tem mais domínio sobre nós, mas sim a graça de Deus. Vamos orar? Onde você está? Ore ao Senhor. Entenda que Jesus é o teu justificador. É aquele que perdoa, é aquele que ama, é aquele que exerce misericórdia. Pai Santo, em nome de Jesus, nós queremos apresentar cada vida, meu Deus, que nos ouviu e que nos ouvirá aí no decorrer dos dias. Eu oro para que o Senhor abençoe, eu oro para que o teu Espírito traga a verdadeira revelação, para que possamos, Deus eterno, optar por estar debaixo e viver debaixo da graça. Eu oro para que o Senhor alcance cada vida, cada coração, estabelecendo em cada pessoa a tua unção, a tua graça, o perdão dos pecados, a purificação pelo sangue de Jesus. Eu quero orar, abençoando e declarando, Senhor Deus, aquela pessoa que entrega a sua vida a Ti. Eu oro para que o Senhor o aceite, eu oro para que o Senhor escreva o seu nome no livro da vida, dando a esta pessoa paz, dando a esta pessoa certeza de vida eterna, e que na vida dessas pessoas o Teu nome seja glorificado, o Teu nome seja honrado, em nome de Jesus. Abençoamos e recebemos a Tua graça em nome de Jesus. Amém, amém. Queridos, nós queremos encerrar esse momento, mas antes de encerrar eu quero orar pela tua vida, pela tua casa, por eventuais necessidades que você possa ter. Se você tem alguma necessidade, eu quero dizer a você agora, nesse momento, hoje, dia 28 de março, amanhã 29 e consequentemente dia 30. Eu quero dizer a você que dia 29 e dia 30 serão dias de bênção, de paz e de vitória sobre a tua vida. Eu quero dizer que sobre a tua casa não existe encantamento. Eu quero dizer que sobre a tua vida existe uma cobertura, chamada cobertura do sangue de Jesus. Eu quero que você entenda que dia 29, dia 30, dia 1º, dia, né, você está debaixo da graça. Eu quero que você aquiete o teu coração. Os dias são maus? São. Os dias são difíceis? Estão sendo difíceis? Demasiadamente difíceis. Mas nós temos um Deus capaz, um Deus todo-poderoso. E não é um Deus que tem limitação, não. Ele é eterno. E a eternidade de Deus faz com que Ele esteja sempre no presente. Então mesmo Deus que está com você agora, aí na tua casa, que está comigo aqui, é o mesmo Deus que vai estar com você amanhã, que vai estar com você na terça, que vai estar com você na quarta e todos os dias que se sucedem, em nome de Jesus. Eu quero que você aquiete o teu coração, e eu quero que você entenda que existe uma palavra que diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Deus é Deus, o Todo-Poderoso. Então entenda isso.
Deus é um Deus em quem você pode confiar. Você tem uma necessidade? Vamos orar juntos, nos apresentar ao Senhor, né? Amanhã vamos estar orando, vamos estar jejuando pela nação, vamos estar pedindo a Deus que nos abençoe nesse momento difícil, nesse momento pandêmico, mas sobretudo um momento de vitória, um momento em que estamos vivendo debaixo da graça do Pai, em nome de Jesus. Pai Santo, no nome de Jesus, eu quero que o Senhor abençoe cada vida, meu Deus, cada coração que está apresentando ao Senhor a sua necessidade. Eu não as conheço e eu não sei que necessidade o teu servo, a tua serva, meu Deus, está apresentando ao Senhor, mas eu sei que o Senhor as conhece, eu sei que o Senhor conhece todas as coisas, o Senhor sabe de todas as coisas, e eu oro para que o Senhor venha de encontro. Meu Deus, que o coração agora seja acalentado, meu Deus, que a mente seja acalentada agora, meu Deus, e que o teu servo e a tua serva recebam a graça, a autoridade, a capacitação do Senhor. Tira, Senhor Deus, toda a ansiedade, toda a preocupação, todo o desânimo, toda a apatia, meu Deus, a situação econômica difícil, meu Deus, a questão financeira, Senhor, está comprometida. Eu oro para que o Senhor entre com providência, meu Deus, abençoando cada lar, cada família, o trabalho de cada irmão, o trabalho de cada irmã, de cada pessoa, meu Deus, como nós temos orado e insistido com o teu povo. Nós oramos pelas autoridades, principalmente as autoridades, ó Deus, de saúde. Eu oro para que o Senhor abençoe os secretários de saúde dos municípios, meu Deus, os secretários de saúde dos estados, meu Deus, o ministro da saúde. Eu oro para que o Senhor abençoe, eu oro para que o Senhor abençoe os profissionais, ó Deus, que estão na linha de frente nesse momento, ó Deus, de pandemia. Tem misericórdia. Eu oro para que o Senhor abençoe suas vidas, suas famílias, meu Deus, aquelas pessoas que estão em casa tão apreensivas quanto, meu Deus, os profissionais que estão trabalhando. Eu oro para que o Senhor dê saúde física, saúde mental, saúde emocional, em nome de Jesus. Nós recebemos a tua bênção, nós recebemos a tua graça, porque oramos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém e amém. Queridos, meu desejo é que você tenha uma semana abençoada. A Igreja Batista Nacional de Araucária encerra aqui a sua transmissão, desejando a você, uma semana cheia da graça, uma semana cheia da unção, da capacitação do Senhor, e que o nome do Senhor na tua vida seja glorificado. Que a paz reine no teu lar, na tua casa, e que você, com a sua família, sejam grandemente abençoados. Esse é o desejo do meu coração, esse é o desejo, é o que a Igreja Batista Nacional de Araucária deseja a você. Um grande beijo, um grande abraço, com a paz do Senhor.